Boa noite. Boa noite. Tem que mandar o pessoal levantar e bater palma mesmo, porque o pessoal está dormindo. Boa noite! Ixi. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Os profetas menores dizem que ele era desse tamanhozinho. Não é por isso não, porque o livro dele é pequeno. Os profetas menores, Jonas capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. E à medida que você for encontrando, por favor, fica em pé. Se você está ao lado de alguém que não tem Bíblia, compartilha a palavra de Deus com essa pessoa. Jonas fica depois de Obadias, antes de Miqueias. São aqueles livrozinhos que ficam pregados na nossa Bíblia. Espada para o lado. Jonas capítulo 1. Amém, misericórdia. Amém. Virando a página, a vida do profeta Jonas. Jonas capítulo 1. Assim diz a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens dormido? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? E qual é a tua terra? E que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que tu fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele não tinha declarado. Olha, Senhor Deus e Pai, graças te dou, Senhor, nessa noite tão especial que o Senhor tem nos dado, um tempo de adoração, um tempo de edificação, como já tivemos aqui essa noite. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha a liberdade, não somente de falar, mas de tocar, de mexer, de quebrar e de transformar, se assim for a tua vontade. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Poder sentar, amados. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta: do que trata o livro de Jonas? Quando criança, ouvimos belas histórias no livro de Jonas, do grande peixe, da baleia, que alguns diziam que era baleia. Mas de que é que trata o livro de Jonas? Bem, não é simplesmente sobre um grande peixe, que são mencionados 4 vezes,
ou sobre uma grande cidade, uma perversa cidade que é mencionada 8 vezes, nem mesmo sobre um profeta desobediente mencionado 18 vezes. Sabe sobre o que o livro de Jonas fala? O livro de Jonas fala sobre Deus. O tema principal do livro de Jonas, não é o pecado de Nínive, mas fala sobre Deus. Eu coloco aí, Deus é mencionado 36 vezes nestes 4 capítulos curtos. E se fosse retirado do livro, a história não fazia sentido algum. Eu praticamente pouco vou acrescentar ao que eu coloquei aí, para que a gente não se estenda muito. Mas o livro de Jonas fala sobre Deus, e eu continuo dizendo, o livro de Jonas fala sobre a vontade de Deus e como reagimos a ela. Se nós fôssemos fazer um resumo em poucas palavras do que trata o livro de Jonas, é sobre isso, sobre Deus e sobre como nós agimos diante da vontade de Deus para nossas vidas. Deus tem um projeto maravilhoso para as nossas vidas. E é uma grande e dolorosa tolice rejeitar esse projeto e fugir dele. Talvez você já tenha ouvido isso, né? As pessoas repetem muito isso, mas é verdade. Deus tem um projeto tremendo, maravilhoso para cada um de vocês, para cada um. Talvez você ainda não tenha percebido quão grande é esse projeto de Deus para a sua vida. Talvez você ainda não tenha se tocado, né? Como o jovem disse, toca. Talvez você ainda não se tocou para compreender esse projeto. Mas eu quero dizer a você uma coisa: é uma grande burrice, tolice, fugir desse projeto de Deus. Pelo menos 3 coisas aconteceram na vida de Jonas e relatado no próprio livro dele, do profeta Jonas. Nós vamos ver de uma forma simplificada, de uma forma resumida. Não temos como estudar em todos os detalhes, em todos os desenrolar das histórias do livro de Jonas, mas pelo menos 3 coisas aconteceram na vida de Jonas e é relatada nesse livro. A primeira coisa, a rebeldia de Jonas. Primeira coisa que nós vamos encontrar, principalmente no capítulo 1 do livro de Jonas, é a sua rebeldia. Eu coloco aí. E nesse processo de rebeldia, a primeira coisa que Jonas fez foi desprezou o chamado de Deus. Olha o versículo 1, acompanha comigo aí, por favor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Jonas, dentro dessa sua tolice em se rebelar contra Deus, ele desprezou o chamado de Deus. Eu coloco aí, Jonas se meteu-se em tremendas dificuldades por causa de suas atitudes. A atitude incorreta de Jonas em relação à vontade de Deus teve origem em um sentimento de que o que o Senhor estava lhe pedindo para fazer era algo impossível. Como assim? Deus ordenou que o profeta fosse até a Síria, uma nação inimiga de Israel, e desse à cidade de Nínive a oportunidade de se arrepender, sendo que Jonas preferia muito mais ver a cidade destruída. Jonas, com a justificativa de que aquilo que Deus estava pedindo para ele era algo impossível de se fazer, ele se rebelou. E não é assim. Quando nós queremos nos rebelar contra Deus, quando nós queremos desprezar o chamado de Deus, nós dizemos: é difícil, não dá para fazer isso, não dá para continuar como crente, é difícil demais. Está vendo aí? A internet, os meus colegas. E com esse pensamento
de que é algo impossível a ser vivido, nós desprezamos o chamado de Deus. Não somente Jonas foi chamado, mas a Bíblia fala que todos nós não somente fomos chamados, mas fomos o quê? Transportados. Da onde? Do reino das trevas. E Jonas desprezou o chamado de Deus. Eu coloco mais aí falando um pouco dos assírios. Os assírios eram um povo cruel, que havia maltratado Israel em várias ocasiões. E o patriotismo mesquinho de Jonas tinha precedência sobre a sua teologia. Jonas, dentro do seu coração, ele tinha um ódio contra a Síria. E para ele aquilo era inadmissível. Ele pregar para o inimigo do povo de Deus. Eu não aceito isso, Senhor. Eu não aceito. Como pode? O Senhor está ficando louco? Não percebe que esse povo é perverso? Um povo idólatra, um povo que sacrificava crianças, um povo onde havia todo tipo de imundícia que você pode imaginar e não imagine. Latim. Jonas rejeitou o chamado de Deus, e eu coloco mais aí, no lugar de obedecer, ele escolheu fugir do chamado e fugir de Deus. Nessa sua grande tolice de se rebelar contra Deus, ele desprezou o chamado de Deus. Mas não para por aí. Ele desprezou a palavra de Deus. Versículo 3, e continuando no versículo 2, o Senhor fala a Jonas e diz: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade, a sua malícia subiu até a minha presença. Versículo 2, versículo 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Jonas desprezou o chamado do Senhor e desprezou a palavra de Deus. Eu coloco aí, Jonas também teve uma atitude incorreta em relação à palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor veio a ele achou que podia pegar ou largar. Jonas achou que era uma opção. Jonas, olha, peraí, estou te chamando aqui e eu te dou uma opção. Tu prega ou não prega para esse povo? Não. Deus não deu uma opção a Jonas. Contudo, a palavra de Deus quando a palavra de Deus nos ordena alguma coisa, devemos ouvir e obedecer. Eu gosto muito do que eu coloquei. A desobediência nunca é uma opção. Nunca é uma opção, amados. Às vezes nós falamos errado. Quando nós estamos evangelizando as pessoas, nós dizemos às pessoas: você tem duas escolhas, ou você aceita Jesus ou você não aceita. Não há coerência nisso. Em relação à palavra de Deus, não há opção. A opção é obedecer. Lucas capítulo 6, versículo 46 diz: porque me chamar de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando. Jonas desprezou o chamado de Deus nessa sua rebelião, desprezou a palavra de Deus. E eu coloco aí o primeiro passo para se distanciar de Deus é o desprezo por sua palavra. Primeiro passo. Quando nós começamos a colocar a palavra de Deus de lado, é o primeiro passo para nós estarmos nos distanciando de Deus. Começamos a dizer: não é bem assim. Você vai falar para alguém sobre a palavra de Deus, você vai exortar alguém e a pessoa diz: não é bem assim não, não é bem assim não. E coloca mais: será que é pecado mesmo? Todo mundo faz isso hoje em dia. E eu coloco mais: uma flexibilização de valores vai tomando conta da vida da pessoa. Será se eles não estão certos e nós que estamos errados? Cada vez eu aconselhando um jovem que estava se desviando, ele se desviou e ele começou a deixar que dentro do seu coração
germinasse um sentimento de começar a isso tudo. Eu não consegui. Né? A flexibilizar. Pronto, é mais fácil. Né? Ele começou a flexibilizar os valores dentro do seu coração. Ele dizia: será que eles realmente estão certos, estão errados? Será que realmente nós estamos certos? Isso é o primeiro passo para nós desprezarmos a palavra de Deus, nós nos rebelarmos contra a palavra de Deus. Jonas se rebelou contra o Senhor, desprezando o chamado, desprezando a palavra, e mais ainda, não para por aí. Versículo 4 a 17, ele desprezou a comunhão com o Senhor. Já não é tão legal estar na mocidade. Tanta coisa a gente pode fazer sábado à noite. Pode ir para o cinema, pode ir para um aniversário de alguém, ou até a gente inventa aí uma programação legal lá na beira-mar, lá na ponte, sei lá onde é. Na ponte que caiu não, lá na ponte que foi levantada agora. A gente começa a não achar mais legal estar no meio do povo de Deus. A gente começa a achar chato, cansativo. E aí a gente começa com esses sentimentos a se rebelar contra o Senhor, a se distanciar, a desprezar a palavra, a desprezar o chamado. Eu coloco ali: Deus não estava mais falando com Jonas por meio da sua palavra, mas sim através de suas obras, o mar, o vento, a chuva, o trovão e até o grande peixe. Tudo na natureza obedeceu a Deus, exceto seu servo. Weber, convidando vocês, nos convidando a adorar. E eu me lembrei desse texto. Nós, os homens, né? No sentido homem e mulher, somos a única parte da criação que rejeita adorar a Deus. Você sabia disso? O homem é a única coisa criada que rejeita adorar e louvar a Deus. Porque a natureza, o céu, o mar, tudo que foi criado adora a Deus. Tudo na natureza obedeceu a Deus, exceto seu servo. Jonas desprezou a oração. Nesse seu declínio de rebelião contra Deus, ele desprezou a oração. Olha como é algo tremendo aqui, versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo deitado, dormia em um profundo sono. Versículo 6. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormiu? Levanta, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Jonas estava tão engodado nessa sua rebelião contra Deus que ele desprezou a oração. Os marinheiros pagãos estavam clamando aos seus deuses por ajuda, enquanto Jonas, que era o único homem a bordo que conhecia o Deus verdadeiro e podia orar, ele não fez. Sabe, quando nos rebelamos contra Deus, quando desprezamos o chamado, a palavra, a comunhão com Deus, sabe o que é que nós vamos ouvir dos incrédulos? Tu não é crente? Por que tu está fazendo isso? Tu não era daquela igreja, tu não falava de Deus, falava da palavra de Deus, o que tu está fazendo agora isso? Ah, como é triste quando nós somos chamados à atenção pelos perdidos. E era isso que estava acontecendo. Jonas estava tão engodado que eu não consigo entender como é que uma pessoa consegue dormir numa situação daquela. O navio se acabando, a tempestade,
tudo sendo jogado ao mar. Eu vou tirar a sonequinha. É isso que acontece quando nos rebelamos contra Deus. O mundo está caindo ao nosso redor e nós não estamos percebendo. Nós não estamos percebendo. Nós estamos tão cheios de rebeldia que tudo está se acabando ao nosso redor, que a gente não consegue sentir, a gente não consegue perceber. E era isso que estava acontecendo na vida de Jonas, uma rebelião contra a Deus. A segunda coisa, nós vamos falar 3 coisas essa noite. A segunda coisa, ou a segunda etapa na vida de Jonas, depois dessa rebelião, nós temos o arrependimento de Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Eu coloco, de uma experiência de rebelião e disciplina, Jonas passa para uma experiência de arrependimento, de consagração. Deus, em sua graça, lhe dá um recomeço. Deus, na sua graça, permite que ele o quê? Vire a página. Sem dúvida, Jonas esperava morrer nas águas do mar. Porém, quando acordou dentro de um peixe, percebeu que Deus, por sua força, por sua graça, havia lhe poupado. Ah, amados, como Deus foi misericordioso com Jonas. Quantos jovens, quantos adultos, quantos homens e mulheres se rebelaram contra Deus e não voltaram mais. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, restaurou a vida de Jonas. Semelhantemente ao que ocorreu com o filho pródigo, com o qual Jonas se parece muito em sua rebelião. Lucas capítulo 15, vocês estudaram já isso. Foi a bondade de Deus que o levou ao arrependimento. Deixa, por favor, marcado aí Jonas, e vamos lá para Romanos capítulo 2. Olha que texto tremendo. Não é por nossa vontade, não é por nosso querer, mas é Deus que opera em nós o arrependimento. É a bondade de Deus que produz em nós arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, ou bondade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? É algo de Deus. Quando Deus opera em nós arrependimento, isso é maravilhoso. É Deus que opera em nós arrependimento. Nós por natureza, somos filhos da ira. Nós nos rebelamos contra Deus. Mas Deus, na sua graça, produziu na vida de Jonas o arrependimento. E nesse processo de restauração, ele orou pedindo a ajuda de Deus, versículo 1 e versículo 2, como nós já lemos em Jonas. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Ao lançar Jonas na profundeza do mar, Deus estava lembrando da situação do povo de Nínive e seu estado pecaminoso. Encontravam-se desamparados e desesperados, mesmo eles não sabendo disso. Deus quis mostrar para Jonas a situação em que o povo de Nínive encontrava, nas mais profundezas, nas mais profundas águas da perdição. E Deus queria mostrar para Jonas que eles estavam naquela situação. Nesse restaurar do Senhor, nesse arrependimento de Jonas, algo tremendo aconteceu.
ele aceitou a disciplina de Deus. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3 de Jonas: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Porque tu me lançaste no profundo. Jonas aceitou a disciplina de Deus. Ao dizer essas palavras, Jonas estava reconhecendo a disciplina merecida de Deus em sua vida. Uma coisa que poucas vezes pensamos sobre isso. Mas sabe quando é que você é conhecido como filho de Deus? É quando você é disciplinado. O fato de Deus ter disciplinado o seu servo é prova de que Jonas era verdadeiramente um filho de Deus, pois Deus socorria seus filhos. Aqui é algo que temos que tremer. Sabe por quê? Se você vive uma vida de pecado, se você vive uma vida de rebelião contra Deus, mesmo estando aqui na igreja, mesmo vindo aos cultos, e você não é disciplinado por Deus, você não é filho de Deus. O sinal de que nós somos filhos de Deus é quando nós somos disciplinados por Deus. Se nós vivemos deliberadamente em pecado e nada acontece com nossas vidas, é porque nós não somos filhos de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 8: mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Isso foi algo que eu falava muito ao Enoque, e temos falado ao Jonathan, e quando a Júlia começar a ter entendimento, ela vai ouvir. Eu disse para eles: eu disciplino vocês, porque vocês são meus filhos. O pai que acha, que diz eu amo meu filho e não disciplina, ele não tem tratado como filho, ele tem tratado como bastardo. E uma das maneiras de nós sabermos se somos filhos de Deus é quando nós somos disciplinados por Deus. E Jonas foi disciplinado por Deus. Jonas reconheceu que aquele vento, aquela tempestade, tudo aquilo que aconteceu não foi obra do acaso, foi a mão do Senhor na vida dele. Foi a mão do Senhor na vida dele. Tanto é que ele diz: porque tu me lançaste no profundo coração dos mares. E ele começa a falar e a reconhecer que Deus tinha disciplinado a Jonas. E ele reconheceu isso, ele orou pedindo a ajuda de Deus, ele reconheceu e aceitou a disciplina de Deus, ele confiou nas promessas de Deus. Versículo 4 a 7 vai dizer: eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até o fundamento dos montes, a terra me cercou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fez subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Sabe, irmãos, não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Aí alguns estão pensando aí, mas a blasfêmia do Espírito Santo, né? Alguns pensam, isso aí é outra coisa. Esse pecado não sabe. Vou abrir um parênteses aqui. Sabia, né, que a blasfêmia do Espírito Santo, esse pecado não existe mais hoje. Não sei se vocês sabem disso, mas a gente pode falar disso em outro momento, né? Fecha o parênteses. Depois, se estiver em dúvida, eu explico pessoalmente para você. Mas não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecado.
Se você está engordado em algum pecado, Deus pode perdoar, Deus perdoa, Deus quer restaurar a sua vida, quer fazer você voltar para os seus braços. Deus quer fazer isso. Eu fico triste, né, quando no dia de ceia, né, nós temos a oportunidade de estar servindo as pessoas. Quando chega em algumas pessoas, pode passar, eu não vou ser ela, eu não vou ser ela. As pessoas preferem ficar com o pecado, escolhem o pecado do que escolhem ter a comunhão com o Senhor. Jonas estava se movendo apenas numa direção, para baixo. Na verdade, havia tomado esse rumo desde o momento em que se rebelara contra o plano de Deus para a sua vida. Havia descido a Jope, havia descido ao porão e se deitado. Então desceu até os fundamentos dos montes. E a uma certa altura o peixe o encontrou, e ele desceu ao ventre do peixe. Quando se dá as costas para Deus, a única direção a seguir é para baixo. Quando nos rebelamos contra Deus, nós já estamos em decadência no sentido para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Pela fé, Jonas voltou os olhos para Deus, a única forma de olhar para cima, e pediu ao Senhor que o livrasse. Deus cumpriu sua promessa e respondeu a sua súplica. Ao versículo 10 do capítulo 12, falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra seca. Ele se rebelou como um tolo. Mas Deus colocou dentro do seu coração um arrependimento e começou esse processo de restauração. E a terceira e última coisa, né? A restauração de Jó, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Nesse processo de restauração, ele cedeu à vontade de Deus. O arrependimento é quando nós somos quebrantados. É quando nós somos moídos pelo Senhor. É quando reconhecemos o nosso pecado. É quando nós reconhecemos o nosso estado de decadência. Isso é arrependimento. Nós somos quebrados, nós somos quebrantados pelo Senhor. Mas a restauração é quando agora eu cedo à vontade do Senhor. Muita gente permite esse quebrantamento do Senhor, mas retrocede. Não cede à vontade do Senhor. Não olha para o alto. Tem a oportunidade, é quebrantado, mas não quer. Tem um rapaz que eu trabalho com ele, e eu estou trabalhando com ele. Vocês não queriam saber. Eu até falei domingo pela manhã lá na EBD, né? De cada 5 palavras, 20 são palavrões. De cada 5 palavras que ele fala, 20 são palavrões. Eu disse para ele: olha, você é doente. Você é doente. Né? Você é viciado em palavrão. E ele: não, que é isso? Na hora que eu quiser deixar de falar, eu falo. E umas 2 semanas atrás eu aprontei uma com ele. Eu peguei um papelzinho, né? E comecei a anotar um tracinho, 2, depois fechei o 5, né? Aquele tracinho. Eu comecei a anotar quantas vezes ele falava um palavrão só. Não foi todos os palavrões que ele disse naquele dia, não. Um só palavrão. Ele falava, coisa horrível, né? Anotar isso, mas eu queria aprontar uma com ele. E ele falava um palavrão, outro, riscava aqui. Falava outro, o mesmo, riscava de novo. Daqui a 2 segundos, de novo. Naquele dia, né, eu comecei a contar, eram umas 10 horas da manhã, mais ou menos, que eu tive a ideia. Naquele dia, somente um daqueles palavrões ele falou 60 vezes. Somente um daqueles palavrões ele falou 60 vezes. Se eu tivesse anotado todo, acho que tinha chegado a 500, a 1000, alguma coisa. Sabe o que eu fiz? Eu peguei,
risquei embaixo daquele papelzinho e coloquei: a tua conta está alta. Peguei aquele papel, entreguei para ele: está aqui. Eu não falo o nome dele? Está aqui. E ele olhou assim: o que é isso aqui? Isso aqui é quantas vezes hoje você falou apenas uma palavra? Ele olhou assim e disse: olha, a tua conta está alta. A palavra de Deus diz que de toda palavra ociosa, um dia o homem prestará conta a Deus. E um dia você vai prestar conta. E só hoje tu falou 60 vezes um só desses teus palavrões. Ele olhou assim, ficou branco, né? Ele olhou e disse: é mesmo? A tua conta está alta. A tua conta está alta. E só quem pode pagar essa conta é Jesus. Nós precisamos, muitas vezes, usar essas estratégias para mostrar a essas pessoas quão engordadas e perdidas eles estão. Fora quando eu tinha ganhado um almoço dele, alguma coisa, eu disse: olha, vamos ver, se tu não falar um palavrão, eu pago o teu almoço. Né? E ele: eu não vou falar. E se tu falar, eu pago o meu almoço. Eu fico com a barquinha, né? Ele paga o meu almoço. Eu disse: eu estou instigando ele, eu estou provocando ele, mostrando a ele quão perdido e engordado ele está. Jonas cedeu à vontade do Senhor, amados. Não é simplesmente nós estarmos quebrantados, nós precisamos ceder à vontade do Senhor em nossas vidas. Eu coloco aí em seguida: Jonas admitiu que havia ídolos em sua vida que roubaram dele a bênção de Deus. Olha como é tremendo o versículo 8: os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. O ídolo é qualquer coisa que tira de Deus a afeição e a obediência que pertence a Ele por direito. Dentro do coração de Jonas, eu coloquei um desses ídolos, era o profundo patriotismo de Jonas. O profeta estava tão preocupado com a segurança e a prosperidade de sua própria nação que se recusou a ser mensageiro de Deus para os inimigos, os assírios. Ele disse: como pode? Eu havia dito que esse povo iria ser destruído e agora eu vou lá pregar para eles? Eu não faço isso. Havia dentro do coração de Jonas uma certa idolatria, uma vaidade, como ele fala aí, né? Quando os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Nós precisamos ceder à vontade de Deus. Às vezes nós temos levantado, jovens, em nossos corações idolatrias. Às vezes é a namorada, às vezes é o namorado, às vezes é o emprego, às vezes são tantas coisas que nós começamos a levantar altares em nossos corações, e esses altares vão nos levar a nos rebelarmos contra Deus. E isso havia no coração de Jonas. Jonas foi quebrantado, e no momento que ele cedeu à vontade de Deus, Deus começou a trabalhar a restauração na vida dele. Ele assumiu novos compromissos com o Senhor. Jonas encerra a sua oração fazendo alguns votos solenes ao Senhor, votos que tinham a intenção sincera de cumprir. O profeta prometeu adorar a Deus no templo com sacrifícios e cânticos de ações de graça, de ação de graça. Olha no versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. Olha que coisa, né? O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Olha, por favor, não é um verdadeiro arrependimento quando apenas reconhecemos e aparentemente até cedemos à vontade do Senhor, mas não assumimos novos compromissos. Não é arrependimento quando não assumimos novos compromissos. Precisamos assumir compromisso de fidelidade, de obediência ao Senhor. Eu estou tão arrependido, eu estou tão arrependido e continuo do mesmo jeito. Eu estou tão arrependido e continuo fazendo as mesmas coisas. Esse não é arrependimento que vem do Senhor. Jonas assumiu novos compromissos com o Senhor. O profeta prometeu que ia adorar, né? Como eu li aí. O ponto 3, ele serve de testemunho para nós. Aquilo que aconteceu na vida de Jonas, a sua rebelião,
o seu arrependimento, a sua restauração serve de testemunho para nós. Mateus capítulo 12, versículo 39. Vamos lá, por favor. Mateus capítulo 12, versículo 39. Praticamente, se não me engano é o último texto que nós iremos ler. Capítulo 12, versículo 39. Olha o que ele fala. Mas eles lhes responderam, Jesus aqui falando à multidão, mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará sinal senão o sinal do profeta Jonas. Aquilo que Deus tinha feito na vida de Jonas, a maneira como Deus tinha moído Jonas, deixando de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, agora aquilo estava servindo de testemunho para o povo de Israel e serve de testemunho para nós. Então, Pai, o sinal de Jonas é visto na experiência de Jesus como morte, sepultamento e ressurreição no 3º dia, e foi o único sinal que ele deu à nação de Israel. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós nos rebelamos contra o Senhor e Ele produz em nós arrependimento e Ele restaura nossas vidas, sabe o que isso quer dizer? Que agora eu devo dar testemunho disso para as pessoas. Eu devo dar testemunho daquilo que Deus fez na minha vida e chegar para aquelas pessoas e dizer: não faz isso não, tu vai quebrar a cara, eu já fiz isso, eu já andei nesse caminho e foi um preço tão alto, não valeu a pena. Foi algo terrível que aconteceu na minha vida. Parecia tão legal, né? A história do filho pródigo, né? Tão legal, mas não foi. Mesmo séculos depois desse acontecimento, Jonas se tornou um sinal para o povo judeu e voltou os olhos do povo para Jesus. Jonas estava livre para obedecer ao Senhor e para levar a mensagem de Deus a nós. É isso. Esse virar de página em nossas vidas tem um propósito de agora nós sermos bênçãos do Senhor para restaurar vidas. Para restaurar vidas. Conclusão. Jonas pagou um preço muito alto por causa da sua rebeldia. Ao se rebelar contra Deus e sua vontade, Jonas tomou o caminho da destruição. Mas não vale a pena. Um momentâneo prazer pode custar a sua vida. Não vale a pena. Um preço tão caro, tão alto, não vale a pena. Deus, na sua graça e misericórdia, alcançou e fez com que ele se arrependesse e tomasse o caminho da restauração. Lembra? É Deus que produz em nós o arrependimento. Quando somos alcançados por essa graça, novos compromissos são firmados em nossas vidas, novos projetos são estabelecidos por Deus, a nossa comunhão com Ele é restaurada e tudo faz sentido em nossa vida. É isso que Deus faz. Jonas desprezou o Senhor, se rebelou, mas Ele, na sua graça, produziu em seu coração arrependimento, e esse arrependimento produziu restauração. Mesmo que depois Jonas, ainda no fundo do coração, esperava o mundo ser destruído. Esperava. Mas é outra história. É outra história. Amados, Deus quer produzir em nossos corações arrependimento.
Deus quer produzir em nossos corações e em nossas vidas restauração, para que nós possamos traçar novos compromissos pela sua graça e sermos testemunhas do Senhor, para que outros não sigam esse caminho, para que outros não veem esse caminho que vai terminar no caminho de morte. Jonas, pela graça de Deus, pôde voltar, mas muitos não voltaram. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te dou pela tua graça, por tua misericórdia. Graças te dou, ó Deus, pelo testemunho de Jonas. Da sua tolice e ter desprezado pelo chamado da tua palavra, a comunhão contigo. O Senhor colocou isso em tua palavra para que nós pudéssemos perceber e aprender que não vale a pena. Mas, meu amado Deus querido, eu não sei como está a vida desses jovens que estão aqui. Eu não sei como você está vivendo, jovenzinho. Apesar de você estar aqui essa noite, talvez o seu coração seja um coração rebelde contra Deus. Apesar de você estar aqui, o seu coração é um coração rebelde. E em nome de Jesus eu queria pedir a você que você pudesse deixar o Senhor produzir no teu coração um verdadeiro arrependimento, para que Ele possa restaurar a sua vida. E que agora novos compromissos possam ser levantados, traçados no seu vida. Mas um santo, meu amado Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor seja com a vida de cada um que está aqui. Eu não sei como está. Que haja um verdadeiro quebrantamento, que haja um verdadeiro arrependimento, que haja restauração, em nome de Jesus. Não vale a pena, é um preço muito alto se rebelar contra ti. Que o que aconteceu na vida de Jonas sirva como um alerta às nossas vidas, aos nossos corações. Mas não somente o testemunho de Jonas, mas o testemunho do filho pródigo, de Sansão e de outros estudos que foram dados. Que essa série de estudos que foram dados aqui possam ser usados por ti, Deus, para a restauração de vidas e para o crescimento do teu povo. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Deus abençoe cada um. Amém. Obrigado, irmão. Você tem cadeira cativa aí nas nossas cidades. Esperamos contar com você. Irmãos, vamos encerrar. Espero que vocês venham amanhã é de 9 horas. Eu não vou estar aqui, eu vou trabalhar, mas eu espero que vocês venham. Então vamos orar só para a gente encerrar. Obrigado, Deus, por mais essa reunião. Muito obrigado pela tua palavra que fala de forma tão clara, meu Deus. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu perdão. Nós possamos sair daqui com corações quebrantados, com vidas consagradas a ti. Que nossos compromissos possam sair das portas da igreja, possam sair das portas das nossas casas,
nós possamos, Senhor, viver uma vida de maneira que te agrada. Que essa mocidade possa crescer juntos, mas também crescer individualmente, cada um sabe as suas limitações, mas tu, Senhor, pode suprir todas as nossas necessidades. Nos abençoa, nos dá uma volta tranquila, em nome de Jesus. Boa noite.